começa nosso show. É a escola entrando em ação, somando forças por melhor educação. Eu tô chegando para dar o seu aulão, pois se prepara que hoje tem aula. Cê vai aprender e sua história mudar. Você vai levar, estudar e vai passar. Você vai levar, estudar e vai passar. Pois se prepara que hoje tem aula. Cê vai aprender e sua história mudar. Você vai levar, estudar e vai passar. Você vai levar, estudar e vai passar. Pois se prepara que hoje tem aula. Cê vai aprender e sua história mudar e vai passar. Você vai levar, estudar e vai passar. Pois se prepara que hoje tem aula. Cê vai aprender e sua história mudar. Você vai levar, estudar e vai passar. Você vai levar, estudar e vai passar. Boa tarde! Começando mais um aulão virtual 2021 Enem. Vocês que estão conectados com a 16ª Direc para mais um dia de aula. E hoje estamos já o professor Israel para falar para vocês tudo que vai acontecer, todos os professores que estarão junto conosco. Mas prestar atenção na letrinha da música. Prestar atenção, vou só falar um pouquinho aqui do refrão. Então prepara que hoje tem aula, você vai e sua história mudar. Você vai levar, estudar e vai passar. Você vai levar, estudar e vai passar. Essa musiquinha, gente, vamos colocar ela. Opa, professor Israel aqui junto conosco. Eu tenho que me abaixar aqui, que eu sou muito grande. Vamos Boa tarde, colocar. gente! Essa musiquinha aí, gente, vai fazer parte de um concurso que a gente vai dar o resultado e vai divulgar só no próximo aulão. Mas vocês vão aí compreendendo a letra, tá pensando como será o concurso, né, Israel? Isso mesmo. Mas é o seguinte, a 16ª Direc hoje quer se conectar com você ainda mais e quer saber aí em casa como é que vocês estão assistindo o nosso aulão. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão registrar, pedir para sua mãe, para o irmão, colega, namorada, tirar uma foto de onde vocês estão assistindo o nosso aulão e mandar para o nosso número de WhatsApp, que é o 9212-9552. Tá anotadinho aí? Anotem na agendinha de vocês, 9212-9552. Esse WhatsApp. Assim que vocês conectarem, conversarem, a gente vai colocar vocês no grupo do Enem. E no grupo do Enem, vocês vão ter mais informações e vão saber tudo que está rolando, né, ao longo da semana que antecede o aulão. Então, fiquem ligadinhos que vai ter concurso. Não esqueçam de fazer o registro da aula de hoje e enviar para nós até o fim da tarde, tá certo? Professor Israel, convido você aqui a repassar, né, para os nossos alunos, nossos professores, todo mundo que está em casa nos acompanhando. E não deixe de seguir o canal da 16ª Direc e a nossa página no Instagram, 16ª Direc, gente. Contamos com vocês. Boa tarde, gente! Deixa eu pedir aqui para o nosso câmera levantar um pouquinho aqui o foco da câmera, porque o professor Israel é mais comprido um pouquinho. Tudo bom? Estamos de volta. Como a gente prometeu, né, se comprometeu, nós estamos de volta para o nosso primeiro aulão prático, na prática. Nós fizemos nossa aula inaugural e hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Nós estamos aqui a cada dia melhorando nossas transmissões com o nosso primeiro aulão. E hoje nós vamos trabalhar a área de conhecimento Ciências Humanas, e suas tecnologias, e vamos trabalhar também linguagens, códigos e suas tecnologias. Nós contamos hoje, então, com o apoio do professor Misael e da professora Eliane. A professora Eliane vai trabalhar língua portuguesa com vocês, parte de gramática, a parte de literatura também, mas assim, uma pincelada muito pequena, trabalhando as questões do Enem, tá? Aquelas questões que já foram trabalhadas no Enem. E a gente vai trabalhar também o professor Misael, a área de História. Dentro da área de Ciências Humanas, a gente vai trabalhar a História.
Gente, como é que vai ser a nossa metodologia de trabalho? Eu estou sozinho, eu peço licença, vou tirar aqui a máscara, tá bom? Deixa a máscara penduradinha. Nós vamos trabalhar questões, tá? A gente vai direto no ponto. Nosso objetivo aqui, a nossa tarefa principal, não é pegar o conteúdo com você e revisar tudo aqui. Não, a gente vai tentar ser o máximo objetivo possível, de modo que a gente vai trabalhar direto nas questões. Então, questões que vão cair na prova do Enem, tá? As questões que os professores vão trazer para vocês têm o mesmo padrão Enem, tá? De provas que já aconteceram, que já foram aplicadas e que a gente vai aos poucos se familiarizando. E o que o professor vai fazer? Ele vai te apresentar a questão e ele vai te dar macetes, tá? Pistas, caminhos de por onde você vai encontrar a resposta, seja por eliminação, seja por conhecimento prévio, seja pela tua preparação que já vem acontecendo há alguns meses. Então, o professor vai facilitar esse caminho, tá certo? Então, fique ligado, tá? Eu quero agora apresentar para vocês o professor Misael, que é o nosso primeiro professor convidado. O professor Misael é licenciado em História pela UFRN e é especialista, né? Eu vou deixar até para ele se apresentar melhor para vocês, fica mais bonito, né? O professor Misael veio lá de Parazinho. O professor atua na Escola Estadual Senador Gessé Pinto Freire, na cidade de Parazinho, e veio com muita gentileza até aqui, na tarde de hoje, em pleno sábado, para nos dar a sua contribuição, somarmos um pouco os nossos conhecimentos. Então, eu quero chamar, professor, pode vir aqui devagarzinho, o professor chega já. E no dia de hoje nós temos, como também prometemos para vocês, nós temos sorteios, temos presentes, nós temos os prêmiozinhos que já foram providenciados, nós temos o canal, hoje vai funcionar o canal do WhatsApp, tá? Então, chega, professor Misael. Aqui, professor Misael, chegando com a gente, beleza? A gente vai já ajustar a câmera, professor, para ficar melhor para você, que eu sou muito grandão, né? Olha, ficou bacana. Então, vamos testar o áudio do professor Misael, se está ok. Confirme se vocês estão ouvindo, professor. Oi, boa tarde, estudantes das escolas da 16ª DIREC. Meu nome é João Misael, formado em História pela UFRN. A minha especialidade eu não vou falar, já baixa a graduação. Nós temos pouco tempo para trabalhar com vocês, certo? E como o professor Israel falou, né, eu vou resolver algumas questões de Enem anteriores e dar algumas dicas de como vocês irão resolver as provas de história, né? No caso, as questões de história no Enem. Muito bem, professor. Eu já deixo o tempo para você aqui. Meus queridos alunos, colegas, professores, você que está na escola, na sua escola ou na sua casa, nos acompanha pelo computador, pelo celular, pelo tablet, enfim, nas redes sociais e no nosso canal oficial do YouTube, da 16ª DIREC. Eu quero só pedir para você, curta a nossa transmissão aí na nossa página do YouTube, compartilhe o nosso link, tá muito bacana, a transmissão de hoje vai ser show. Eu ouvi dizer que vai ter um sorteio, é isso? Vai! São quantos presentes? São 2 presentes hoje à tarde. Isso, para os nossos alunos. Eu prometi lá em Parazinho, aos estudantes lá, que se eles ganhassem eu levaria os presentes. Olha, coisa boa. Então, olha o pessoal da Gessé aí, tá? Gessé Pinto Freire, nossa escola em Parazinho, fiquem ligados. E todos os estudantes de lá, né? Meus ex-estudantes. Lembrando, professor, os atuais de toda a cidade. Muito bem, lembrando que essa transmissão, esse aulão, não é só para os alunos que estão na rede estadual. Quem já concluiu e vai fazer o Enem este ano, está convidado a acompanhar. Professor, sem mais delongas, boa aula para o senhor. Tá? E, gente, vamos aproveitar aí. Professor Misael veio aqui para dar o seu show. Vou passar por aqui. Tchau, professor, boa aula. Tchau, gente, daqui a pouco a gente volta. Obrigado, Israel. Pronto, agora que eu estou só aqui no estúdio, né? Eu vou tirar a máscara para ficar melhor. A leitura do texto, certo? E a minha fala.
Até que eu compartilho aqui a tela. Vamos compartilhar a tela aqui das questões, né? A gente resolvê-las. Só um instantinho. Produção, tudo ok? Certo. Enquanto a produção coloca as questões, certo? Eu vou dar nossa primeira dica, certo? Eu tenho percebido que os alunos, né, se assustam quando vê os textos das questões do Enem, né? Esse professor é enorme, né? E sobretudo aqueles que nunca fizeram uma prova, tá certo? Aqueles que nunca fizeram a prova se deparam com textos enormes, né? E a primeira dica que eu dou a vocês é, para o texto, certo? Faça do texto o seu melhor amigo. Vocês têm que ser bem atenciosos, certo? Às questões. Quando eu mostrar a vocês as palavras que vocês têm que grifar, certo? As palavras-chave, como eu falei, é uma das dicas, certo? Para você resolver sua questão. Então, gente, vamos para a primeira questão, né? Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, né? Época da Revolução Francesa, certo? Quando vocês ouvirem falar em Revolução Francesa, certo? Lembre-se de direitos, certo? Direitos dos homens, do cidadão, certo? Vamos para o texto, ok? Então vamos lá. Lê o texto com calma, certo? Representantes do povo francês, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento, o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção nos governos, resolveram declarar solenemente direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e deveres. Olha só, já apareceu a segunda vez no texto a palavra direitos, certo? Então grifem a palavra direitos, certo? Isso é uma palavra-chave, porque ela apareceu mais de uma vez no texto, né? E como eu falei para vocês, Revolução Francesa, lembre-se de direitos, lembre-se de cidadãos, certo? Continuando o texto, né? Direitos e seus deveres. Fiquem atentos, certo? A fim de que as reivindicações dos cidadãos, fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Olha, a palavra Constituição nós devemos grifar, certo? Em qualquer texto, certo? Que aparecer, seja lá qual for. Porque a palavra Constituição, ela é importantíssima quando ela aparece no texto, certo? Então vamos para a resolução, certo? Grifamos. Apareceu aí a palavra grifada? Sim ou não? Não, né? Bem, mas eu direcionei a vocês, né? Direitos apareceu duas vezes, Constituição, como eu falei, em qualquer texto que você lê, preste atenção que a palavra Constituição vai te ajudar, certo? A responder qualquer questão. Então, vamos lá. Resolução agora da questão, né? Lemos o texto, vamos ver. Podemos fazer, como eu falei, dica para vocês, eliminar as questões que não tem nada a ver com o texto, certo? O Enem, ele traz questões, ele traz alternativas, né? Que muitas vezes não tem nada a ver com o texto. E você usando esta dica,
né? Você vai eliminando e vai chegar à sua resposta. Então, letra A. Manutenção das terras comunais. Veja que no texto não aparece terras, não aparece nada sobre isso. Então você pode eliminar a letra A, certo? Elimina a letra A. A letra B, supressão do poder constituinte. Essa nós não vamos eliminar agora, porque pode ser a resposta. Eu não estou dizendo que é, mas pode ser. Não vamos eliminar. Por quê? Porque apareceu a palavra constituinte, né? Que vem de Constituição. A palavra está associada à Constituição. Vamos para a letra C. Falência da sociedade burguesa. Na Revolução Francesa é o auge, está no auge, certo? Da burguesia, né? Então elimina. Falência não, a burguesia está no auge. Então elimina. Letra D, paridade do tratamento jurídico. Olha só, não vamos eliminar esta questão, certo? Essa alternativa, porque poderá ser a resposta. Por que, professor? Porque jurídico, nós estamos falando de direitos, certo? Então, uma coisa tem a ver com a outra. Vamos para a letra E, abolição dos partidos políticos. Abolição dos partidos políticos, não. Na Revolução Francesa, como eu falei para vocês, né, temos o lema de liberdade, igualdade e fraternidade. Então as pessoas, na Revolução Francesa, após a Revolução Francesa, têm a liberdade, certo, de escolher, né, seus partidos políticos, e tem a liberdade que no contexto anterior à Revolução não havia esse tipo de liberdade, né? É justamente por isso e por outros motivos que vocês, quando se aprofundarem, certo, no conteúdo, vocês verão justamente isso, o porquê da revolução vai acontecer, certo? Então, elimina a letra E. Elimina a letra E. Ficamos com duas, né? Ficamos com duas. Veja só, na letra B, temos supressão do poder constituinte. Essa palavra supressão, se você prestar bem atenção, certo? Se você prestar bem atenção, a palavra pressão significa, a palavra supressão e só o sufixo pressão significa de pressionar, ou seja, reduzir. Então, gente, não é esta a resposta. Porque não reduz o poder constituinte. Justamente estamos falando de direitos, tá certo? Elimina a B. Então restou a letra D. E olha só, vamos explicar por que você deveria também marcar a letra D. Veja só, a palavra paridade, olha só, marcamos as três primeiras, o prefixo par, né? P-A-R, par. Par, ou seja, par de paridade do tratamento jurídico. Ou seja, se eu tenho um par e eu estou falando de direitos, certo? Eu estou falando de direitos e justamente os direitos conquistados pelos revolucionários franceses de liberdade e igualdade. Paridade significa igualdade do tratamento jurídico, ou seja, estamos falando de direito. O meu par agora tem o mesmo direito que eu após a Revolução Francesa. Então a resposta correta é a letra D. Paridade significa igualdade, certo? Do tratamento jurídico. Então eu estou mostrando aqui a vocês, que mesmo que você tenha passado, né, muito despercebido, estudado outros conteúdos e chegou nesse, você não se aprofundou, eu estou mostrando para vocês que vocês tiverem um breve conhecimento, certo, do conteúdo, seguindo essas minhas dicas, certo, de grifar as palavras, como nós grifamos aqui a palavra direito, certo, apareceu 2 vezes no texto e tem lá
já no tema, né? Já no tema, Declaração de Direitos. Então é isto, gente. Aí também grifamos a palavra Constituição, que Constituição, justamente qualquer texto vocês deverá grifar esta palavra, porque a Constituição de qualquer país é a que rege nossas vidas. Então é uma palavra-chave para qualquer texto, né? Então, tá aí a resolução, certo? Da primeira questão. Passar essa aí, não. Aí eu trago para vocês aqui o mapa mental, certo? O que vocês deverão estudar, certo? Para vocês entenderem a Revolução Francesa, certo? Para vocês entenderem a Revolução Francesa. Olha só, sociedade estamental, certo? Reestruturação da sociedade, estruturação social, política e econômica, fim da monarquia absolutista e do antigo regime, certo? O antigo regime, eu trouxe o mapa mental justamente para vocês facilitar o estudo de vocês, certo? Qualquer estudo que você, qualquer tema, qualquer assunto, qualquer conteúdo. Então, pessoal, o mapazinho mental, certo? Eu trouxe para mostrar a vocês, certo? Justamente esses temazinhos que vão te ajudar a entender por que a Revolução Francesa aconteceu, certo? Influência iluminista. Então, pessoal, eu trouxe o mapa mental, né, para vocês, justamente quando vocês entrarem nesse conteúdo, vocês verificarem por que essa revolução aconteceu, certo? Então tá aí, o mapa mental vai te ajudar a entender todo esse processo histórico, certo? Vocês vão entender essa questão da reestruturação social, política, econômica, fim da monarquia absolutista e do antigo regime. Sociedade estamental, crise, influência do iluminismo, os diretórios que existia, a República Jacobina, convenção, o grande medo da população, Assembleia Nacional e a queda da Bastilha. Como o professor falou no início, nós trazemos questões para resolver aqui e encaminhar vocês para que vocês se aprofundem mais, certo? Porque esse é um assunto importantíssimo, é um tema importantíssimo que o Enem cobra. Eu tenho percebido isso ao longo do tempo, porque é um assunto importantíssimo. Podemos ir para a próxima produção, próxima questão. Pronto. Nós temos agora uma questão que vai envolver dois assuntos ao mesmo tempo, porque um tem relação com o outro, certo? A questão do imperialismo e a questão da Primeira Guerra Mundial. Olha, o Enem, ele traz algumas surpresas, certo? No ano passado, na prova do ano passado, por exemplo, ele trouxe uma questão que já fazia 9 anos que não se trabalhava no Enem. A questão da revolta da vacina, certo? E eu trago para vocês aqui uma questão que envolve imperialismo e Primeira Guerra Mundial. Essa questão, ela caiu em 2014, certo? Por que eu estou trazendo isso, né? Porque eu, sendo um elaborador, um professor que elaborasse uma prova do Enem, eu trazia uma questão que envolvesse a Primeira Guerra Mundial e também a gripe espanhola. Estamos em tempos de pandemia, né? E nada melhor do que você trazer uma questão que envolva o contexto que estamos vivendo no momento e relacionar com o passado, né? Uma outra pandemia que aconteceu justamente ali no final da Primeira Guerra. Então, vamos resolver esta questão, certo? E vocês vão verificar como
foi fácil de resolver essa questão naquele tempo, né? Em 2014. Eu trouxe uma questão muito fácil, certo? Quando você entende o que é imperialismo, você iria direto na questão. Iria direto na alternativa, certo? Mas, né, se você não conseguir estudar tudo, certo? Vamos tentar aqui dar dicas para que vocês consigam também, mesmo não tendo se aprofundado, né? Toda essa questão que está acontecendo, né, da pandemia. Vamos tentar, vocês vão conseguir resolver, mesmo não tendo se aprofundado no assunto, tá? Então vamos lá. 3 décadas, de 1884 a 1914, separaram o século XIX e terminou com a corrida dos países europeus. Olha só, países europeus, né? São as palavrinhas importantes aí. Estamos falando dos países europeus para a África. A corrida dos países europeus para a África. Pode grifar a África, né? E com o surgimento dos movimentos de unificação nacional da Europa do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, olha só. Período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes, né, na Ásia e na África. Olha só a palavra África, né, o continente africano aparecendo 2 vezes aí, né? Importante. Então vamos para a questão. O processo histórico citado contribui para a eclosão da Primeira Guerra na medida em que, olha só, nós estamos falando do imperialismo, né? O que significa isso? Vamos ver no próximo slide o que significa imperialismo. Imperialismo é a política de expansão e o domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre outras, ou sobre uma ou várias regiões geográficas, certo? Então nós estamos falando aí, certo, de uma expansão e um domínio dos países europeus, que apareceu lá, né? Países europeus, e apareceu 2 vezes a palavra continente africano, né? Apareceu o continente africano e o continente asiático. Eu trago aqui um mapazinho para vocês, certo? A partilha da África. Vejam só o mapa, a partilha da África. Então, as nações europeias daquela época, século XIX, início do século XX, estavam aí dominando o continente africano, né? A Alemanha, a França, a Inglaterra, né? E outros. Então essas potências, elas justamente brigavam, né, por mercado e por território. Certo? Vejam só, tanto dentro do continente europeu quanto fora do continente europeu. Eles expandiram, certo, seus domínios sobre outros territórios, culturalmente, economicamente e até militarmente. Isso é imperialismo, né? A política de expansão e o domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre outras, ou sobre uma ou várias regiões geográficas. Voltando lá para a questão, agora ficou fácil, né? Olha só. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra na medida em que o processo citado nós grifamos aí o imperialismo, né? E como nós vimos, o conceito de imperialismo é justamente a expansão do domínio de nação sobre outras. As nações, né, europeias expandiu seus domínios sobre o continente africano e sobre o continente asiático. Se estamos falando de expansão, estamos falando de territórios, certo? Então, o que contribuiu para a Primeira Guerra Mundial, né, foi as disputas territoriais. Então, acirrou as disputas territoriais.
Produção, tem quantos minutos? 1 minuto? 10 minutos? Pronto. Pode passar o próximo slide. Pronto, pessoal. Eu trago para vocês aqui, certo? Alguns conteúdos que mais são cobrados no Enem, certo? Na antiguidade, no conteúdo de antiguidade, por exemplo, o Enem tem cobrado temas sobre as primeiras sociedades, certo? As grandes civilizações, né, do início lá na antiguidade. Tem cobrado também Roma Antiga e a República. Quando cai no Enem, certo? Questões falando sobre a Roma Antiga sempre vem cobrando, associando com a República, certo? A República Romana. Também pode ser que venha, né, cobrando Roma Antiga com o direito romano, certo? A Grécia Antiga também sempre tem caído pelo menos uma questão no Enem, todos os anos, certo? A Grécia Antiga e a democracia, né, ateniense, é um assunto importante porque traz a questão da democracia, né? Foi lá na Grécia Antiga e a palavra democracia surgiu, né? E a democracia ateniense, que é diferente da nossa democracia, ela só melhorou daquela democracia da Grécia Antiga, né? A democracia ateniense. Só era cidadão, né, naquela época, naquele tempo, só era cidadão os atenienses, né, filhos que tinham pai e mãe ateniense. Então era uma democracia muito restrita, né, na sociedade ateniense, né? Atenas, a capital da Grécia. Ambos caíram no Enem. Tanto Roma Antiga, tanto Grécia. Caiu no Enem do ano passado. Olha só, dois assuntos importantíssimos. Veio os dois juntos, certo? Assuntos daí da antiguidade, temas da antiguidade. Os dois caíram, ambos, em 2020. E eu acredito que em 2021, pelo menos um cai. A Roma Antiga, certo? Envolvendo aí a República ou o direito romano, ou a Grécia Antiga envolvendo a questão da democracia. Então, pelo menos um eu acredito que cai, né? Você vê a importância, os dois caíram em 2020. Aí, da Idade Média, eu ficaria atento aí a questão das cidades, né? Na Idade Média, comércio, cristianismo, mentalidades, feudalismo também, certo? Então, quando cai a Idade Média, certo? Tá pedindo alguma coisa das cidades medievais, do comércio, do cristianismo, mentalidades, né, da época, do povo da época, né? Que envolve aí a religião, o cristianismo e o feudalismo, o sistema econômico, social e político daquela época. Então é importantíssimo, certo? Sempre o Enem coloca uma questão relacionada de Idade Média. Na idade do conteúdo de Idade Moderna, né? Renascimento, comércio ultramarino, olha, 2019, 2020 caiu questões relacionadas ao comércio ultramarino, né? Reformas religiosas, né? Reforma protestante, por exemplo. Do conteúdo de Idade Moderna, quando vocês estiverem estudando Idade Moderna, vocês dá uma olhada sempre. Reforma protestante caiu uma questão o ano passado. As revoluções inglesas, Revolução Industrial também. E uma que eu chamo sempre a atenção, o Iluminismo e a Revolução Francesa, que nós trabalhamos agora há pouco, certo? Sempre, eu digo sempre no sentido de são temas que sempre estão caindo. Talvez não caia um ano, mas no outro já cai, certo? Tem determinados conteúdos, por exemplo, que passa
9 anos, 6 anos para o Enem retornar com aquele conteúdo, certo? Mas esses que eu estou falando são os mais recorrentes, certo? Que caem na prova do Enem. Idade contemporânea, né? Aí a questão do imperialismo que eu comentei com vocês, resolvemos uma questão, conteúdos envolvendo o pós-segunda guerra, nazismo, né? Totalitarismo, o pós-segunda guerra também é questão, né, de direitos humanos, certo? Devido justamente ao que aconteceu na Segunda Guerra, certo? Entrem no conteúdo da Segunda Guerra, certo? Que vocês vão entender o porquê dos direitos humanos, o pós-Segunda Guerra. História do Brasil, a colonização brasileira, né? Sobretudo em Confidência Mineira e Conjuração Baiana. Confidência Mineira, 1789, está relacionado aí também com a Revolução Francesa, com o Iluminismo. Conjuração Baiana, 1798, né? Eu havia trazido uma questão para vocês sobre... Vai ficar para a próxima, porque o nosso tempo é corrido. Independência do Brasil, 1822. Brasil Império, Constituição de 1824, certo? Nessa questão de história do Brasil, sempre está caindo uma questão de império. Primeira República, né? O ano de 2020 caiu revolta da vacina, né? Pode cair na Primeira República. Eu diria para vocês que pode cair questão de Constituição também. Pode cair revolta da vacina. Como eu falei para vocês, passou 9 anos e foi uma surpresa, né? Voltou agora. A Era Vargas, certo? Eu notei que em 2019 e 2020 não caiu nenhuma questão da Era Vargas. Eu acho um assunto importantíssimo. 2018 para trás ele caía todos os anos, né? Mas 2019 e 2020 não caiu. Mas eu ficaria atento porque é importantíssimo, certo? Podemos uma surpresa, 2 anos sem cair Era Vargas. Eu assim me admirei, né? Temáticas também importantíssimas, que sempre cai temáticas no Enem. Questão indígena, africana, cultura, direitos humanos, certo? Então sempre está caindo questões relacionadas a essas temáticas. Repito, ó, questão indígena, escravidão, cultura, direitos humanos, certo? Tem um sitezinho que eu achei muito interessante, certo? Foi lá que eu fiz a minha pesquisa. guiadoestudante.abril.com.br. Tem lá as questões de Enems anteriores. Tem os gabaritos. Se vocês quiserem entrar, olhar, certo? Estudar, ver, né? Conteúdos que mais caem, né? Podem entrar no site guiadoestudante.abril.com.br. Não estou fazendo propaganda aqui do site, né? Mas eu fiz a minha pesquisa por lá para ver quais os conteúdos o Enem vem cobrando ao longo do tempo aí. Eu tenho mais algum tempo? Tenho 5 minutos. Só então as dicas são essas, né? As dicas são essas. Faça do texto o seu amigo. Quando eu falei lá no início da nossa transmissão, né? Os alunos sempre chegam em sala de aula quando eu estou trabalhando questões do Enem, né? Fazendo as orientações para eles. Aí diz, professor, isso é um texto ou um jornal? Mas é justamente isso que eu digo, faça do texto, olhe o texto com os outros olhos, certo? Eu falei para vocês aqui, vocês têm o texto que vai direcionar vocês para a resposta certa, como eu mostrei aqui nas questões, certo? Grifando
as palavras-chave, certo? Aquele texto, o primeiro, né? A Declaração dos Direitos Humanos. Tinha lá, no próprio texto, a palavra direitos importantíssima do conteúdo da Revolução Francesa, né? Das ideias iluministas. Então, assim, no próprio texto, nós marcamos aqui duas palavras, palavra direitos, Constituição. Então, faça do seu texto o seu amigo, o seu melhor amigo, porque é ele que vai te ajudar, certo? Então, olhe o texto com os outros olhos, não se apavorem, certo? Na hora da prova, quando vocês virem o texto, né? E a terceira dica, eliminar as alternativas, né? Como nós fizemos na primeira questão. Pessoal, faltam quantos minutos para mim? 2. Outra dica, essa é a dica motivacional. Estudante, olhe para o espelho e diga: eu vou passar, certo? Porque eu sou o cara que está estudando, certo? Eu sou o cara que quero passar. Então, olhe no espelho. Foi assim, certo? Ao longo da minha vida, que eu consegui passar em 8 concursos, certo? Eu consegui passar em 8 concursos e fui chamado para os 8 concursos. Só que teve uns que eu não me apresentei, porque não ia dar conta, né? Mas eu tive a oportunidade de escolher aqueles que mais facilitaram a minha vida. Então foi dessa forma, com essas dicas, com esse pensamento, que eu vou passar, porque eu sou o cara. Então, gente, muito obrigado a todos e até uma outra oportunidade. Eu tô chegando para dar o seu aulão, pois se prepara que hoje tem aula, você vai aprender e sua história mudar. Você vai levar, estudar e vai passar. Você vai levar, estudar e vai passar. Pois se prepara que hoje tem aula, você vai aprender e sua história mudar. Você vai levar, estudar e vai passar. Você vai levar, estudar e vai passar. Pois se prepara. Voltamos! Agradecendo aqui ao professor Misael, que deu sua bela contribuição. Não é fácil estar aqui nesse trabalho digno, que o professor é acostumado a estar no solo da sala de aula. E hoje, né, devido à pandemia, a gente teve que se inovar para ficar perto de vocês, alunos. E a 16ª Direct, convidando os professores aceitando. O professor Misael é professor da cidade de Parazinho, da escola José Pinto Freire, né? Ele foi professor, então manda um abraço a todos os alunos. Agora, vamos ter um momento de reflexão, falando para vocês aqui que nossa vida pode ser comparada a uma folha de ofício, né, em branco. Ou seja, a gente tem nossos sonhos, mas em construção, né? O papel em branco aqui. A partir do momento também pode ser comparada a um desenho cego. Quem assistiu a aula de artes vai lembrar do desenho cego, aquele desenho onde a gente faz de olhos fechados, sem expectativa do que vai encontrar. Então, nossa vida, no sentido conotativo, muitas vezes pode ser comparada a esse desenho cego. No entanto, a gente deve ter foco, né, na busca de encontrar algum desenho. Aqui a gente pode estar aqui notando aqui um coração. Então, dessa forma de conotação, vocês, dentro do sentido da vida de vocês devem encontrar caminhos para seguir, né? Buscar metas e correr atrás delas. Uma dessas metas que vocês vão estar seguindo é o quê? Ser aprovado pelo Enem. E nossa 16ª Direct, juntamente com os professores, está aqui nessa união de fazer com que vocês alcancem esse êxito. E hoje nós vamos ter ainda aqui a professora Eliane, que está conectada com a gente, a 16ª Direct, aqui no estúdio, né, no núcleo audiovisual professor José Teixeira da Silva.
Eliane Freitas, ela é graduada em língua portuguesa, especialista em língua portuguesa e discurso e mestre em língua portuguesa. Professora Eliane tem muito a contribuir na tarde de hoje e vocês, alunos, fiquem atentos que ela vai dar um pouco de conhecimento, né? Vai retribuir um pouco de conhecimento para vocês, porque conhecimento deve ser repassado para que todo mundo, para que ele se mantenha vivo. Então, a professora Eliane vai estar aqui junto conosco nessa busca. A professora Eliane já está conectada conosco. Lembrando, estamos aguardando aí a selfie de vocês, tá certo? Registrando o momento que vocês estão assistindo o nosso aulão Enem 2021. Mandem a selfie no nosso número de telefone 9212-9552 para que a gente possa estar registrando. E vocês, alunos, vão estar fazendo parte da nossa abertura do nosso Enem, do próximo Enem. Então, mandem essa selfie para que a gente possa fazer essa abertura bem bonita com a presença de vocês, né? Para que vocês possam estar estrelando a abertura do nosso Enem. Não é fácil, como vocês estão vendo, mas estamos aqui. A 16ª DIREC, ela também lembra vocês que está tendo o concurso, né, o prêmio Carcará. Então, é um prêmio no valor de R$3.000. Equipe de 3 alunos, junto com os professores, vai fazer uma temática sobre meu olhar, meu lugar. Ou seja, vocês vão produzir um vídeo falando sobre a cultura, personagens que fazem parte da sua cidade, né, do seu núcleo onde você convive. E esse vídeo vai estar concorrendo a um valor de R$3.000 e mais R$1.000 para o professor que vai estar colaborando junto com a equipe de alunos. As inscrições, gente, está se acabando o tempo, é até dia 4 de setembro. Portanto, se vocês ainda não produziram nada, corram que dá tempo. Lembrando aqui mais uma vez, opa, cadê o número aqui? Ó, fala aqui, ó, no 9212-9552, manda a fotinha de vocês no registro, no momento de hoje, tá certo? E entre em contato para que a gente possa adicionar vocês no grupo do Enem. A professora Eliane, tá tudo ok aí? Já está se organizando para que ela possa estar junto na tarde de hoje com vocês. Então fiquem atentos, como eu já falei, a professora Eliane é uma excelente professora, tive o privilégio de trabalhar junto com ela. Ela leciona na Escola Estadual Capitão José da Penha, aqui na cidade de João Câmara, e também na rede municipal. Então, os alunos que são aí da Escola Estadual Capitão José da Penha, vocês vão ter hoje, né, à tarde, a professora de vocês, dando esse momento, contribuindo com todas as escolas que fazem parte da circunscrição da 16ª DIREC. Alô aí pro Bittencourt, José Pinto Freire, Miguel Teixeira, Miguel Monteiro, todas as escolas que fazem parte da nossa circunscrição. Temos também o que? A Dinarte Marinho de São Bento, não é isso? Então, estamos aqui junto com toda essa união dessas escolas, para que na tarde de hoje o nosso momento seja de rendimento para vocês, alunos. Foquem, busquem, leiam, como disse Misael, a leitura, né? Ela vai trazer o conhecimento para vocês. Então, é importante ter esse momento, que vocês reservem um tempinho durante a semana para estudar. Não ficar só resumido à escola, é isso? Ter um momento fora da escola também é importante, para que vocês tenham essa rotina de estudo, essa rotina preparatória. Nada vem fácil. Então, por isso que vocês têm que se dedicar para chegar. Eu já estive na situação de vocês e hoje estou aqui enquanto professora, né, para estar retribuindo um pouco de conhecimento, um pouco de vivência do que eu já passei ao longo da minha vida. Tá certo, gente? Tudo ok aí, produção? Professora Eliane já está aí no ponto. Professora Eliane Freitas, como já falei, professora da Escola Capitão José da Penha, está atenta à tarde de hoje, está na cidade de Natal, mas está participando online aqui com a gente. Professora Eliane, sinta-se bem-vinda, o momento é seu de contribuição, né, com esses alunos, para que eles possam estar cada vez mais preparados para fazerem a prova do Enem, prevista para novembro, não é isso? Então, professora Eliane, todo o seu momento. Ok, boa tarde, Renata.
Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a Renata pelo convite para participar desse momento. É muito importante que vocês acompanhem isso, é um momento único. A 16ª Direct está de parabéns pela iniciativa. Eu gostaria de saber se vocês que vão passar o slide ou eu passo aqui para vocês, como é que a produção me fale, por favor. Eu estou tentando compartilhar, mas não está dando certo. Vocês não têm como fazer isso para mim, porque não está dando certo aqui no meu notebook. Aí eu já posso começar a falar, se vocês quiserem. Então, vamos lá. Eu queria começar com vocês a pensar o que estudar para o Enem, né? A gente também está numa reta já próxima à prova, então precisamos focar em algumas coisas para não perder tempo. Como o professor Misael já falou, a leitura é importantíssima. Toda a prova do Enem vai ter várias leituras, textos diversos, de vários gêneros, então a gente precisa estar sempre atento a essas leituras. Então, a interpretação de texto, ela é fundamental não só para a prova de língua portuguesa, como também para toda a prova do Enem. Tá? Então, para testar, para treinar uma interpretação de texto, a gente precisa estar sempre lendo, a leitura constante vai aprimorando essa interpretação. Para essa reta final, vocês podem pegar textos na internet mesmo, vocês encontram textos de interpretação, respondem e depois lá tem as respostas comentadas.
né? Então, isso vai ajudar a despertar essa interpretação de texto em vocês, certo? Então, não leiam só as coisas da rede social, leiam clássicos, leiam notícias, leiam blogs, revistas, certo? Então, é importante ler de tudo um pouco e tentar entender a língua portuguesa aí. E, com certeza, se você conseguir desenvolver essa interpretação de texto, vai ajudar em toda a prova do Enem, tá? Então, quando a gente vai ler, a gente vai pensar nos gêneros textuais, né? Então, os gêneros textuais é um tipo de texto, são textos que caem no Enem, e se a gente prestar bem atenção, não vai cair só textos, é um tipo de texto, vão cair vários. Então, o que acontece? Vocês têm que ler vários gêneros textuais, desde tirinhas, quadrinhos, charges, notícias, reportagem, receita, todo esse tipo de texto, até quadros, certo? Porque os textos, eles envolvem também os textos não verbais, que são os textos visuais, que também tem muita mensagem para passar. Então, é importante que a gente também leia, veja esses textos e tente entendê-los, compreendê-los, certo? E é importante que vocês consigam diferenciar o que é gênero textual e o que é tipo textual, tá? O gênero textual são esses textos que circulam nas sociedades, esses que eu acabei de citar, receita, bilhete, e-mail, a mensagem do WhatsApp, do Facebook. Já os tipos textuais, eles são fixos. Então, o que é que eu tenho? A narração, a descrição, a dissertação, o texto expositivo e o texto injuntivo. Então, é importante que vocês compreendam o que são esses textos, porque são questões que caem realmente na prova em todos os anos. Não tem essa história de cai um ano ou outro, não. Todos os anos cai para vocês reconhecerem qual é a função do texto, né? Que todo texto ele tem uma função, ele tem um objetivo a ser cumprido, para quem eu escrevi, tudo isso ele é importante que a gente observe. Por exemplo, às vezes você vai ver um texto de linguagem mais leve, mais informal, por quê? Deve ter alguma razão. O público-alvo certamente são pessoas que ou não têm um grau de estudo muito alto, são jovens, então a gente tem que observar tudo isso. Temos que observar também a variação linguística, que é um dos temas também que cai bastante na prova do Enem, certo? Lembrando que nós temos 4 tipos de variações linguísticas, e normalmente eles não vão pedir que você decore, né, que são a regional, a social, a histórica e a situacional, porque sempre vai ter lá nas questões, vai dizer, é regional porque varia de acordo com a região. Então, é questão mais de lógica mesmo, dá para a pessoa levar de letra. É social porque é referente a um grupo de médicos, a um grupo de surfistas, e cada grupo tem a sua linguagem. É histórica porque a língua portuguesa ela mudou com o tempo. Gosto muito de falar, por exemplo, nos tempos bem antigos, as pessoas falavam, né? A gente não, que eu não sou desse tempo, as pessoas falavam vós me ser. E hoje a gente fala você, e quando a gente escreve nas redes sociais, a gente bota VC. Então, isso é uma variação histórica, ou seja, a língua ela muda de acordo com o tempo. E tem a variação situacional, que aí é isso que eu já falei também. Vai depender da situação. Eu posso falar formal e posso falar informal, mas aí depende da situação que eu esteja inserido, né? Então, numa entrevista de emprego, por exemplo, eu vou falar formalmente, mas se eu estou com meus amigos, falo informalmente. Se eu escrevo um texto na rede social, no WhatsApp, eu sou professor de português e escrevo o TBM no lugar também, o BLZ no lugar de beleza, o VC no lugar de você. Mas o que eu não posso fazer é levar essa escrita para a parte de textos acadêmicos, de textos de concurso, né? Essa dica serve até para a redação, que vocês também vão ter que fazer no Enem, né? Então, eu não posso pegar a mesma linguagem que eu uso nas redes sociais e usar em textos acadêmicos, textos importantes, tá certo? Então, a gente tem que saber diferenciar. Isso aí é uma variação situacional. Nossa linguagem ela vai variar de acordo com a situação em que eu esteja inserido. Outro assunto que cai bastante são as figuras de linguagem, tá? Então, figura de linguagem tanto cai em português, como também tem a ver com literatura, porque também nós usamos no nosso dia a dia.
né? Então, a gente acha que tem só a ver com textos literários, mas não, a gente usa a figura de linguagem no nosso dia a dia, em várias situações também. Eu destaquei aqui 5 figuras de linguagem para comentar com vocês, porque são as 5 que sempre aparecem, que são recorrentes, certo? Uma delas é a metáfora, né? Que é uma espécie de comparação, uma afirmação, uma comparação, mas através de uma afirmação. Como assim? Eu digo, você é um anjo. Isso é uma metáfora. Eu estou comparando uma pessoa a um anjo, certo? Mas se eu pego essa mesma frase e boto assim, você é bonita como um anjo. Aí vejo que eu usei outros elementos, aí isso aí já não é mais metáfora, é comparação, porque a metáfora ela é mais direta, certo? A metáfora diz assim, você é um anjo. Aí na comparação, você é bonita como um anjo. Tem uma diferença aí. Outra figura de linguagem que cai muito é a personificação. É muito fácil a personificação também. Acho que todo mundo aqui já assistiu desenhos animados, algumas pessoas ainda assistem, e a gente vê animais falando, objetos falando, tendo sentimentos, se apaixonando, casando, como se fossem pessoas. Isso aí é personificação. Quando eu utilizo dos recursos humanos, eu utilizo, atribuo ações e sentimentos humanos a coisas que não são humanas. Isso aí é uma personificação. Na música, eu me lembro muito quando eu vou dar aula sobre esse assunto, tem uma música de Luan Santana que diz assim, a lua até beijou o mar para não ficar de vela. A lua beijou o mar, né? É como se a lua tivesse boca e o mar tivesse uma boca. Então, isso aí é uma personificação, tá certo? Foi atribuído à lua e ao mar características de seres humanos. Outra que cai bastante é a hipérbole. A hipérbole, gente, a gente usa no dia a dia a hipérbole, tranquilamente. Quem aqui nunca disse que está morrendo de fome, morrendo de sede? Isso é um exagero. A hipérbole é você exagerar na linguagem, certo? Quando a gente utiliza termos exagerados, eu estou usando uma hipérbole. Então, um exemplo também de música que tem esse exagero é uma música de Cazuza, talvez vocês não conheçam, né, no tempo de vocês, mas ele diz assim, paixão cruel desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Olha quanto exagero. Inclusive, o nome da música é Exagerado. Então, Cazuza está usando aí a hipérbole, certo? O exagero na linguagem. Ok? E, por último, a metonímia. A metonímia, nós também usamos no nosso dia a dia, é quando eu emprego uma palavra no lugar da outra. Quem aqui também a mãe já não pediu para ir comprar sabão Omo no supermercado, no mercadinho? E aí, na verdade, não era o sabão Omo, o Omo é a marca. Aí a gente comprava um sabão em pó Ala, Guarani, o mais barato, por exemplo. Né? Também comprar Vitamilho. Vitamilho também é uma marca. Aí a gente dá esse nome para como se fosse o nome do produto, certo? Isso aí é uma metonímia também. Mas vamos para as questões. Pessoal, por favor, bota aí nessa questão que tem um menino deitado na cadeira. Eu não consigo ver se a questão já está no ar lá. Essa questão aí é Enem 2013, né, tem uma charge, diz assim, nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo. Então, olha só, efeito morfossintático. A palavra, quando ela está solta, ela é morfológica, a parte morfológica. Mas, quando ela está dentro de uma frase, inserida dentro de uma frase, ela vai ter um sentido, e aí ela vai ter um efeito morfossintático. Então, quando a gente vê essa palavra aí, a gente até se assusta. Mas é a gente entender qual é o sentido das palavras dentro do contexto, dentro da frase, certo? Nesse caso aí, a frase é o seguinte: a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe, é preciso respeitá-la. Pronto. Então, a gente deve atentar aí para essas palavras que fazem elo entre
as orações. Para estudar isso aí, vocês podem estudar nas conjunções, tá? Ou orações coordenadas, e as orações subordinadas também, coordenadas, subordinadas, e também em... Eu esqueci o nome agora. Palavras de efeitos argumentativos, que isso aí, essas palavras, elas também vão ser usadas na redação, certo? Porque muitas vezes na redação, quando a pessoa que vai corrigir vai ver, vai olhar se você utiliza essas palavras corretamente, né? Porque às vezes a gente quer dizer uma coisa que é o contrário, aí usa uma palavra que não diz o contrário. A gente quer concluir e usa uma palavra que, como se fosse de explicação, para a conclusão, tem as palavras específicas. Então, vocês podem ver essas palavras argumentativas, que elas vão ajudar vocês a entenderem isso aí. Pode passar para a próxima. Então, quais são as alternativas aí? Já está aparecendo para vocês as alternativas? O emprego da oração adversativa, que orienta a quebra de expectativa no final. Então, como eu falei para vocês, estudar as orações, né? Coordenadas, subordinadas, que é para saber qual é o efeito que tem aí as palavras, certo? Então, eu vou fazer diferente do que o outro professor fez. Eu vou dizer qual é a questão certa e vou explicar por que ela é certa e por que as outras não são corretas, tá? Então, na letra A é a correta, ok? É o emprego da oração adversativa que orienta a quebra de expectativa no final. Uma oração adversativa, ela já quebra essa expectativa realmente. Quando eu vou falando uma palavra, eu vou falando um assunto e digo mas, porém, o mais, o porém, o entretanto, no entanto, são todas palavras que têm essa função adversativa. Então, quando eu uso isso, é porque eu estou quebrando a expectativa, tá? Então, nesse caso aí, o menino disse, a preguiça é a mãe de todos os vícios. Mas, né, então, a gente podia esperar que ele dissesse uma coisa, que ele dissesse que precisava respeitar, né, porque ela é a mãe, mas aí ele em vez de condenar a preguiça, né, pelo contrário, em vez de condenar a preguiça, ele disse que tinha que respeitá-la, porque ela era uma mãe. Então, há uma quebra de expectativa aí, então por isso que ela é adversativa. Porque a letra B, que diz assim, uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e efeito entre as ações. Está errada. Primeiro, porque a oração aditiva, a conjunção aditiva, ela cria um sentido de soma, e não de causa e efeito, tá? Então, o erro já está aí. Na letra C, dizia assim, retomada do substantivo mãe, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a eles atribuídos. Então, a palavra mãe, ela mesmo tendo sido utilizada de sentidos diferentes, né, no sentido figurado e tudo mais, não tem um efeito de humor, né, dentro da charge. É justamente o contrário, a ideia contrária que ele disse que vai causar o efeito de humor. Na letra D, a utilização da forma pronominal lá reflete um tratamento formal do filho em relação à mãe. Bom, quando ele diz assim, deixa eu ler de novo a frase. Mas é preciso respeitá-la. O uso de um pronome dessa colocação aí, ela não vai impor humor, não vai impor humor. Tem que prestar atenção no enunciado lá, diz efeito de humor. Né? Então, o uso dessas expressões, elas não vão causar humor. E no último, a repetição da forma verbal que reforça a relação de adição. O verbo né? O verbo ele não tem a função de adição, tá? Então, já tem um erro aí. A função de adição é a conjunção sem o acento. Então, já tem um erro aí nessa questão. Por isso que a resposta correta é a letra A, que é o emprego da oração adversativa, que orienta a quebra de expectativa. Então, que é o que sempre uma oração adversativa faz, ela modifica a expectativa. Posso dar um exemplo do dia a dia para vocês. Por exemplo, estou preparada para sair, mas não vou porque o carro quebrou. Então, quebrei a expectativa aí, porque eu estava preparada, então era para fazer o quê? Para sair. Mas, então, já teve um probleminha aí. Então, quebrou a expectativa. Então, isso é a oração adversativa. Vamos para outra questão, o Enem 2018.
nessa questão, nós temos um textinho. Pode passar, gente, para o Enem 2018, aí a trajetória. Pronto. Tem um texto aqui que é sobre o livro A Menina que Roubava Livros. Apesar de ser sobre um livro, não é de literatura, é de português mesmo, certo? Diz assim: a trajetória de Leslie Minnick é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena lada de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Traços de uma sobrevivente, a mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesel e o seu irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde o casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é uma pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário do Führer pela vizinhança. A morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Então, vejam só, de cara a gente pode pensar que isso aqui é um resumo, certo? De cara a gente pode pensar isso. Pode passar para a próxima, que são as alternativas. Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Então, cada gênero textual, como eu já falei, tem um objetivo a ser cumprido. Esse fragmento aí, como eu falei, pode ser um resumo. Mas aí, por que não é? Porque esse fragmento aí é uma resenha. A letra E é a resposta correta. É uma resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Então, olha só. Primeiro, a gente já podia eliminar aí. A letra A diz que é reportagem. Né? A reportagem, ela é um texto, além de ser um texto mais amplo, ela é um texto que tem a função de mostrar detalhes, com datas, com coisas mais específicas, certo? Então, a reportagem também, ela vai ter, além do nome das pessoas participantes, a data, o local, são características bem diferentes. Também tem a função de persuadir, certo? Então, ela não é uma reportagem. Como eu falei, pode ser um resumo. Então, poderia ser a letra B, certo? É um resumo, pois promove o contato rápido do leitor com a informação desconhecida. Podia ser uma sinopse? Podia, pois sintetiza informações relevantes de uma obra de modo impessoal. Aí é que está, não é impessoal. Se a gente observar o texto, a pessoa ela já chama a narradora de mórbida. Quando eu uso adjetivos dentro de um texto, já estou dando características, eu já estou sendo subjetiva, não estou sendo objetiva. Quando eu digo que é bonito, que é feio, que é mórbido, que é chato, se eu leio uma obra e que ela é chata, eu já estou sendo subjetiva. Então, ele usou o tempo todo aí palavras que mostrava que isso aí não é nada subjetivo, ou nada objetivo, é subjetivo, certo? Então, a gente não podia dizer que era uma sinopse por isso, porque tinha aí a subjetividade da pessoa que escreveu. A pessoa quis dizer o que ela pensava, certo? Diz aí na letra D, é uma instrução, pois ensina por algo por meio de explicações. Não é instrução, não está ensinando nada aí, não está orientando nada, ela está só dizendo o que ela pensou da obra. Então, é uma resenha justamente porque apresenta detalhes da obra, certo? Ela apresentou a personagem principal, a época que aconteceu, um resumo da obra, mas também ela utilizou a subjetividade, ela deu a sua característica do que ela achou. Quando ela chamou a narradora de mórbida, quando ela disse que era uma pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler, né? Então, quando ela já deu aí a sua opinião sobre a obra, já transformei esse texto aí em uma resenha, porque a resenha é um texto que faz um resumo, pode ser de uma obra, de um livro, pode ser de um filme, faz um resumo, e dentro desse resumo a gente vai criticar, dar a nossa opinião sobre essa obra, esse texto que nós analisamos, tá bom?
Podem passar para um que tem o início Enem 2017. Eu tenho até que horas? Bom, vamos continuar. Nessa questão do Enem 2017, nós temos um enxerto de dicionário, certo? Dizendo o que é propaganda, tá? Então, propaganda, o exame dos textos e mensagens de propaganda revela que ela apresenta posições parciais que refletem apenas o pensamento de uma minoria, como se exprimissem, em vez disso, a convicção de uma população. Trata-se, no fundo, de convencer o ouvinte ou leitor de que, em termos de opinião, está fora do caminho certo e de induzi-lo a aderir a teses que lhe são apresentadas, por um mecanismo bem conhecido da psicologia social, o do conformismo induzido por pressões do grupo sobre o indivíduo isolado. Então, esse aqui está no dicionário sobre política, adaptado lá do dicionário de Brasília, certo? Então, vamos entender aqui. De acordo com o texto, pode passar para o próximo slide. De acordo com o texto, as estratégias argumentativas e o uso da linguagem na produção da propaganda favorecem a... Qual seria a resposta correta aí? A gente aí tem que analisar qual é a função de uma propaganda, tá? Então, como eu disse a vocês têm que estudar os diversos gêneros textuais para poder entender qual é a função deles, porque cada gênero textual tem uma função diferente. Então, qual é a função da propaganda, né? Então, a resposta correta aí seria a letra C, imposição de ideias e posições de grupos específicos. Também a propaganda ela tem a função de vender algum produto, de convencer alguém a comprar aquele produto. Eu lembro bem quando eu era criança, que tem uma propaganda da Garoto, que mostrava um chocolate, batom. Detalhe, eu não gosto de chocolate, eu não sou fã de chocolate. Mas a propaganda do batom, ela me chamou a atenção e eu pedi à minha mãe para comprar. Ele pegava um chocolate, amarrava num cordinho e ficava, compre batom. Seu filho merece batom. Aquilo me deu vontade de comer chocolate, sendo que eu era criança, claro, né? Hoje em dia já não daria mais. Mas a propaganda ela tem essa função de convencer, de persuadir a você comprar alguma coisa. Por isso que as propagandas elas são bonitinhas, todas elaboradas. Lembro também que teve um tempo que até propaganda de cigarro postava atletas fumando, que aí a gente não associa, né? Mas fazia isso que era para vender, tá? Aí depois, com o tempo, isso foi mudando, porque a gente não pode associar a imagem de atleta ao vício do cigarro, né? Então, a propaganda ela tem a intenção de persuadir o receptor a consumir um determinado produto. Para isso, ela apresenta posições parciais, representativas de grupos específicos, como se representasse a totalidade de consumidores. Então, ela vai mostrar tudo bonitinho, como se aquilo ali fosse para todos os consumidores, tá? Então, a resposta correta aí é a letra C. Pronto, então vamos lá. Temos aí essa questão que tem Blues da Piedade. É uma música de Cazuza, só que é como se fosse uma prece, uma oração. Aí essas orações a gente chama de ladainha, certo? Ladainha também é um gênero textual muito utilizado em orações, certo? Então ele diz assim: vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Para essa gente careta e covarde, vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Então, olha só. A pergunta é: todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. Então, todo gênero ele tem um uso na sociedade. É tanto que existem gêneros textuais mais antigos que hoje a gente quase não usa, como a carta pessoal. Teve um tempo que a carta pessoal era a única forma de comunicação entre as pessoas. Uma pessoa escrevia uma carta e passava um tempão para chegar para outra pessoa e ficava esse vai e vem e demorava. A carta hoje está quase em desuso, por quê? Porque nós temos meios mais rápidos de nos comunicar, né? O WhatsApp, mensagem pelo Facebook, pelo Messenger, pelo Instagram e outras redes sociais aí. Então, o gênero textual é isso,
um texto que circula na sociedade, que tem uma função comunicativa. Então, aí a letra é uma letra de canção, mas como ele diz assim, a letra de canção identifica-se com o gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. Sequência textual é a mesma coisa que tipo textual. Então, ele quer saber aí que tipo textual foi utilizado nesse texto, nesse gênero. Sabendo que a gente tem 5 tipos textuais, né, que é o narrativo, que vai contar uma história, que tem personagem, tem tempo, tem espaço. É o descritivo, que vai descrever, vai dar detalhes, características de um objeto, de uma pessoa, de uma paisagem. Tem o texto dissertativo, argumentativo, que vai tentar persuadir alguém a concordar com a sua ideia, ou seja, o autor ele vai defender uma ideia. Tem o texto expositivo, que aí vai ser dado conceitos, né, vai expor conceitos. E tem o texto injuntivo, que é um tipo textual que, por exemplo, quando eu fiz o ensino médio, eu ainda nem conhecia. Eu não sei se ele foi criado depois, ainda essa informação não é precisa para a gente, certo? Mas, sendo que, quando eu estava na faculdade já, eu conheci esse gênero, e ele é muito cobrado no Enem, certo? Esse tipo textual, que é o injuntivo, que é um texto que ele tem a função de ensinar, de orientar, de guiar um comportamento, né? Então, qual é o tipo textual que foi usado aí? A resposta correta, como eu falei, vou sempre lhe dizer qual é a resposta correta e depois a gente vai ver por que os outros não são. A resposta correta aí é a letra C, certo? Porque o gênero ladainha, ele tem uma invocação de um comportamento. Ele chama para um comportamento, ele vamos pedir, ele está chamando, invocando as pessoas que estão orando junto com ele para pedir aquilo, certo? Então, ele está dentro do texto injuntivo. Então, ele não é expositivo, por quê? Porque expositivo é quando a gente dá um conceito, certo? Um livro didático, por exemplo, é um texto expositivo, porque vai ter conceitos lá sobre o que é substantivo, sobre o que é adjetivo. Então, o livro didático é um exemplo de texto expositivo. Texto narrativo conta uma história, aí ele não está contando história. Então, injuntivo, porque ele chama o interlocutor a participar. Ó, vamos pedir piedade, né? Descritivo, ele não é, por quê? Porque ele não está dando características, ele não está dando detalhes, não está dizendo características físicas nem psicológicas de uma pessoa ou características de uma paisagem. Não, então ele não é descritivo. Ele também não é argumentativo, porque ele não está tentando convencer alguém a aceitar uma ideia, certo? Então, a resposta correta aí é injuntivo, porque ele está chamando a participar de algo, tá? Então, entendam, o texto injuntivo é esse que orienta um pensamento, orienta um comportamento, ele também vai orientar a fazer ações, como a receita. A receita é um texto injuntivo, porque lá na receita, depois dos ingredientes, tem um modo de fazer, e nesse modo de fazer vai orientar. Bata primeiro os ovos com a margarina, né? Então, ele vai fazer uma orientação. Então, isso é um texto injuntivo. Ok? Vamos para essa outra questão, que começa com... É o próximo slide. Tá? O próximo slide que começa assim. Olha eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando, ou eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita, você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luzia, vai, chama Zabé, chama Raquel. Diz que eu estou aqui com alegria, certo? Isso aí é um texto bem que quando a gente olha, né, essa linguagem já sabe que o que vai ser tratado aí é variação linguística, certo? Então, vamos ver o que pedem. Pode passar para o próximo slide. Então, olha só. A letra da canção de Antônio Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma de falar popular regional é. Então, olha só. O texto todinho é construído a partir de uma variedade linguística, né?
que representa expressões típicas da linguagem oral do nordestino, tá certo? Como ele diz, olha no lugar de olha, diz que estou no lugar de diga que estou, né? Então, mas só que aí a gente tem que ver a questão do vocabulário regional, não só foneticamente, não só falando, mas também na forma, identifica ali o modo de falar, o tipo de linguagem próprio daquele povo, que nesse caso aí vou mostrar para esses cabras, né? O cabras aí é no lugar de homens, de pessoas, então isso já está no linguajar de alguns nordestinos, então a resposta correta aí seria a letra C, né? Porque ó, isso é um desaforo, então eu acho que isso é um desaforo, mostra um pouco, mas não tanto quanto esse outro. Então a gente teria que eliminar o que mostra realmente a linguagem, né, e cultura, a forma singular do falar do nordestino, tá certo? Dessa região aí, né? Sendo que aí a gente pode pensar, todo o texto é construído em base disso, mas qual é que mostra uma característica mesmo própria da linguagem do nordestino? No caso aí é a letra C, eu vou mostrar para esses cabras. Tá? Às vezes as questões a gente confunde um pouco, né? Então, o que é que a gente precisa fazer? Atentar para qual é mais aproximada. Às vezes, uma palavra, ela modifica toda a questão. A gente tem que observar. Eu lembro muito dos concursos que eu já fiz, foram vários. Não sei quantos, nem sei quantos eu passei em vários também, mas não sei quantos. E, às vezes, uma palavrinha, um apenas, um somente, né? Uma palavra pedindo ali que você marque a que está errada. Eu não vi mais questões desse tipo agora, mas antigamente tinha muito. Então, uma palavrinha, ela faz toda a modificação. Então, a gente tem que prestar atenção muito no que está sendo escrito lá. Por favor, passem para o próximo slide. Bom, no próximo diz assim, só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida. Aceitar a mudança de língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma de língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O de juízes do Supremo não é o mesmo dos cordelistas. Os dos editoriais de jornais não é o mesmo dos cadernos de cultura dos mesmos jornais ou dos seus colunistas. Então, o Círio Pocente aqui vai mostrar que a língua da gente ela vai variar, vai depender, né, do contexto que está inserido. Então, olha só, Círio Pocente defende a tese que não existe um único português correto. Então, ele também defende a questão da variação linguística, né? Não existe só um português correto, o que existe é a adequação da linguagem à situação em que nós estamos inseridos. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outros, saber. Aí, ó, a resposta correta aí é a letra D. Saber o quê? Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. É o que eu já venho falando desde o início da aula. Então, toda a linguagem, ela vai depender do contexto em que estamos inseridos, tá? Então, ele aí, nesse textinho, ele já mostrou isso, que adequar a língua às formas da língua a diferentes tipos de texto. Não existe texto certo, nem texto errado, tá? Vai depender da situação. Então, a resposta correta é a letra D. Pronto, vamos passar para o próximo slide. Nesse próximo slide, eu tenho um trecho, né, do hino nacional, tá? Esse trecho que diz, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Então, aqui é um trecho do hino nacional. Pode passar para o próximo slide, que são as questões. Então, o uso da norma padrão na letra do hino nacional do Brasil é justificado por tratar-se de. Então, aí também vai mostrar a questão do uso da linguagem culta, que é a norma padrão da língua, né?
é aquela norma onde a gente vai seguir as regras da língua portuguesa. E também tem a questão da linguagem informal, né, que aí é onde a gente está menos preocupado com as regras da língua. Mas por que na letra do hino nacional eu tenho a pessoa que escreveu teve que usar a norma padrão? Por quê? Letra A, porque faz uma referência ao povo do seu país. Na B, é um gênero solene de característica protocolar. Na C, canção concebida sem interferência da oralidade. D, escrita de uma frase mais antiga da língua portuguesa. Ou letra E, artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. Resposta correta, letra B. Canção concebida sem interferência da oralidade. Apesar dela ter sido escrita e a gente cantar ela, certo? A oralidade aí é mostrando que não tem as variantes de oralidade. Então, ela foi escrita formalmente, seguindo os padrões da língua portuguesa, tá? Essa é a resposta correta dessa questão. Bom, gente, nosso tempo está acabando. Eu gostaria de concluir com vocês agradecendo a oportunidade, né? O tempo foi curto, tivemos alguns problemas, mas eu acho que deu para a gente fazer bastantes questões. Na verdade, das questões que eu preparei, só uma que não vai dar certo, também ela é bem maior, já daria mais tempo. Mas eu queria dizer para vocês que focassem realmente na interpretação de texto, no estudo da variação linguística, dos gêneros textuais, dos tipos textuais, na análise do discurso. A análise do discurso tem esse nome difícil, mas não é para você entender qual é a situação em que o texto está inserido, quem é a pessoa, o público-alvo, certo? Então, posso terminar a última? Perguntaram se eu podia. Eu termino. Ok, vamos lá então, para a última. Na última podemos começar ela já? Onde diz assim: naquela manhã de céu limpo e a leve, devido à chuva torrencial da noite anterior, saía caminhar com o sol ainda escondido para tomar tenência dos primeiros movimentos da vida na roça. Nem demorou nem um tiquinho e o cheiro intenso do café passado por Dona Linda me invadiu as narinas e fez a fome de se acordar daquela rima letárgica derivada da longa noite de sono. Lavei as mãos, até a água que corria pela bica feita de bambu, e o contato gelado foi de arrepiar. Mas fui em frente e levei as mãos em concha até o rosto. Com o impacto, recuei-me, faltou fôlego por alguns instantes, mas o despertar foi imediato. Já aceso, entrei na cozinha na buscação de derrubar a fome e me acercar de aconchego do calor do fogão a lenha. Foi quando dei reparo da figura esguia e discreta de uma senhora acompanhada de um garoto, aparentando os 5 anos de idade, já aboletada na ponta da mesa, em proseio íntimo com a dona da casa. Depois de um vigoroso bom dia, dei um vaporoso aperto de mão nas apresentações de praxe. Fiquei sabendo que Dona Flor de Maio levava o filho Adão para tratamento das feridas que pipocavam por seu corpo, provocando pequenas pústulas de bordas avermelhadas. Então, vamos ver o que a questão pedia, né? No próximo slide. A variedade linguística da narrativa é adequada à descrição dos fatos. Então, ali, esse texto é um texto narrativo, a gente já nota porque existe uma sequência de ações, né? O próprio do texto narrativo tem uma sequência de ações, e também tem a questão do tempo, do personagens, né? Do espaço, tudo isso aí mostra que esse texto ele é um texto narrativo, tá? Então, a variedade linguística da narrativa é adequada à descrição dos fatos. Por isso, a escolha de determinadas palavras e expressões usadas nos textos está a serviço da. Então, por que foi utilizada essa variedade linguística aí, né? Então, olha só. Esse texto, ele mostra a realidade do campo, né? Você vê que a pessoa foi lavar as mãos no riacho, né? Mostra toda uma ação própria do campo. Então, a pessoa utilizou essa linguagem, mostrando essas palavras como tiquinho, né? Aconchego do calor, essas palavras próprias das pessoas que vivem no campo. Então, aproximou a realidade. Então, ele usou essa linguagem para aproximar a realidade. Então, a resposta correta aí é a letra B, tá? Ele utiliza vocábulos que se
afastam do padrão culto da língua, como tiquinho, buscação, proseio, que é uma conversa, né? Para aproximar, para dar verossimilhança. O que é uma verossimilhança? É aproximar da realidade. Então, ele utilizou essa linguagem própria do Nordeste para aproximar o texto da realidade, certo? Então, a resposta correta aí seria a letra B. Pronto, então, agora realmente eu concluí todas as questões que eu tinha preparado, focando principalmente nessa variação linguística, nos gêneros textuais, nos tipos textuais. Aí vocês também foquem nas figuras de linguagem, aqueles exemplos que eu dei, de metáfora, comparação, metonímia, personificação, na interpretação de texto, que é fundamental para toda a prova do Enem, não só para a prova de português. Estudem, boa sorte, espero ter contribuído um pouco para o estudo de vocês. Uma boa tarde. Professora Eliane, parabéns pelo momento de hoje, dessa contribuição. Na tarde de hoje, o nosso aulão Enem. Professora Eliane com grandes dicas no nosso aulão. Parabéns, professora. Parabéns aos alunos que estão conosco, né, até agora, recebendo fotos lindas de vocês através do número 9212 9552. Vão mandando, viu, gente? Que vai chegar o momento agora da nossa premiação. Lembrando que hoje foi no finalzinho, viu? Mas no próximo encontro pode ser no início, pode ser no meio. Então é importante que vocês estejam ligadinhos com o nosso Enem, com o nosso aulão, para que dê tudo certo. Você vai levar, ensinar e vai passar. Você vai levar, estudar e vai passar. Nossos alunos acompanhando aí o Enem na tarde de hoje, mandaram o registro. Parabéns. Aí os alunos da Dinarte Maris. Muito bem, hoje reunido da escola para estar assistindo o nosso aulão. Aluno Felipe. Essas fotos, gente, foram mandadas, né, através do WhatsApp 9212-9552. Agora fiquem atentos, chegou o momento. Vamos fazer um Pix para o primeiro colocado e tem premiação para o segundo e terceiro lugar, tá certo, gente? Vai ser colocado um link nos comentários. Vocês vão clicar. Quem assistiu a aula, a primeira aula, sabe como é que funciona. Vocês vão estar clicando no link e fazendo o joguinho. O joguinho de hoje se chama Voando com a 16ª DIREC. Então tem um aviãozinho e são 4 questões. Preste atenção na dica, viu? São 4 questões, 4 perguntinhas sobre algumas coisas que aconteceram na tarde de hoje. Primeira dica, ó. Primeira questão tem a ver com o nome da diretora da 16ª DIREC. Qual é o nome da diretora da 16ª DIREC? Romeica, professora Romeica Priscila. Qual a área de conhecimento que faz parte? A língua portuguesa. Quais disciplinas foram trabalhadas na tarde de hoje? 2 disciplinas, né? De 2 áreas do conhecimento. Áreas de linguagem, código e sua tecnologia, e ciências humanas e suas tecnologias. E o último é qual a reflexão que foi trabalhada no dia de hoje. Lembra que eu cheguei com um papelzinho sobre uma reflexão sobre desenho cego e vocês... que vocês observaram essa reflexão. Então, o nosso apoio vai estar colocando aí o link nos comentários. Vocês cliquem no link, tá certo? E vão fazendo aí esse joguinho. Nós vamos colocar também o link do GForms. O GForms vai ter algumas questões sobre os conteúdos que foram abordados no nosso Enem do dia 28/8, com as disciplinas de História e Língua Portuguesa. Esse link também do GForms, ele vai ser colocado no grupo de WhatsApp, para que o aluno que não conseguiu fazer aqui, né, ao vivo, ele possa fazer lá no grupo do WhatsApp. Lembrando, é importante que vocês que estão acompanhando o nosso momento hoje,
façam os reformes para que possam marcar a presença e ao final do nosso encontro, ou seja, do final do nosso último encontro, vocês vão estar recebendo um certificado. Então é importante que vocês resistem essa presença para que possam estar recebendo esse certificado de participação nos aulões Enem 2021. Não deixem de fazer. E o joguinho, aí já está dando certo, todo mundo fazendo. O link já está rolando aí nos comentários. Cliquem com paciência e façam. Já já a gente traz o resultado. Solta o som aí! Áreas do conhecimento que tem nos aulões: linguagem, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências naturais e suas tecnologias. São as áreas que a 16ª Direc, no aulão virtual, vai estar trabalhando. Próximo aulão, já anota aí. Anota na agenda, dia 11/9. Já anota, hein? Vamos fazendo que já vem o resultado. Quem não mandou foto, mande ainda, que dá tempo, hein? Porque o prêmio só vai valer se tiver mandado o registro da aula de hoje. A gente tá acompanhando tudo direitinho com vocês. Coloque o nome. Professor Israel já vai trazer o resultado para que vocês possam saber aí quem foi o primeiro colocado, o segundo e o terceiro que fez o nosso joguinho do aulão de hoje. Garrafinha, chocolate, temos Atlas e também um Pix, hein? Você vai levar, estudar e vai passar. Decoraram nossa musiquinha? Todo mundo já sabe nossa musiquinha na ponta da língua? Vai começar nosso show. É a escola entrando em ação, somando forças por melhor educação. Eita, que o resultado tá vindo, gente. Se preparem, hein? Vem resultado aí. Professor Israel, pode trazer o resultado. Opa! Boa tarde, cadê? Eu tô aqui, cadê? Onde é que eu tô? Eu não sei onde... Ah, tô me vendo aqui, tá ali. Boa tarde, voltei, gente, voltamos. Já temos aqui o resultado, tá bom? Podemos dizer já? Podemos dizer. Antes de mais nada, nós queremos agradecer a participação de todos vocês. Agradecer mais uma vez ao professor Misael e a professora Eliane, né, que fizeram um esforço grande de nos ajudar. Saibam. A vocês, alunos. Isso, claro. Vamos de resultado, Israel? Tem, vamos lá. Vamos lá. Olha. Primeiro lugar. Qual é o prêmio do primeiro lugar? Pix. Um Pix. Pode dizer o valor? Pode. 30 conto. 30, dá pra cachorro quente, né? Dá pra fazer o lanche de noite, mais tarde. Então, primeiro lugar, vai receber o Pix. O nosso vencedor é Bruno. Tá? Então, Bruno vai entrar em contato aqui pelo nosso WhatsApp. Tá? Tá bem aqui o WhatsApp, no cantinho da sua tela. 84992129552. Bruno, primeiro lugar. O segundo lugar vai receber o quê? Qual é o prêmio do segundo lugar? Chocolate, garrafinha e água, porque nesse tempo tem que ter, né? Garrafinha individual. Tudo junto? Sim, tudo junto. E um Atlas de geografia, né? Muito bem. Então, o nosso segundo lugar é Leanderson Nascimento. Leanderson Nascimento é o nosso segundo colocado. E o terceiro vai receber? Do mesmo jeito, mesmo prêmio. Chocolate, garrafinha e um Atlas. Coisa boa. Então, nosso terceiro colocado foi Luiz Fernando. Parabéns! Então, parabéns, nossos vencedores, não é? E assim a gente vai encerrando mais um aulão e convidando vocês para participar do próximo. Muito bem, gente. E outra coisa.
Vocês são a razão de nós estarmos aqui. Obrigado mais uma vez. Chegamos ao final. Nosso próximo aulão vai ser ainda melhor do que o de hoje. Um beijo para todos vocês. Cadê aquela música? Essa música agora? Essa aqui? Sim. Aumenta o volume, por favor. Vamos lá, terminar. Bota no começo, por favor. Olha aí, ó. Ó, a produção Nós é temos boa. uma música especial para os nossos aulões. A gente não é fraco não, viu, Renatinha? Especialmente pra vocês. Muito bem. Gravem a música Valeu. Muitos esforços. e vai ter surpresa, viu? Vai ter concurso. Presta atenção na letrinha da música. Com melhor educação. Agora. Eu tô chegando para dar o seu aulão. Pois se prepara que hoje tem aula. Cê vai aprender sua história mudar. Você vai levar, estudar e vai passar. Você vai levar, estudar e vai passar. Pois se prepara Que hoje tem aula, você vai aprender sua história mudar. Você vai levar, estudar e vai passar. Você vai levar, estudar e vai passar. Tchau, gente. Valeu, até a próxima. Você vai aprender sua história.